Meus amados, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a vida de todos. O meu nome é Daniel da Costa, sou segundo pastor do setor 19 Água Verde, pastoreado pelo pastor Vanderlei de Moraes e professor da Escola Bíblica de Jovens. Nós estamos aqui hoje para continuar nessas matérias que nós estamos vendo com os jovens, nesse terceiro trimestre, fala sobre o tempo, que o tempo é precioso para todas as coisas, que há tempo para tudo. Só que também nós vamos ver agora uma questão do como também a gente pode aproveitar o tempo, nós também podemos desperdiçá-lo. E hoje nós vamos ver aqui na lição de número 2, nós entre os professores, eu estou falando com vocês, que nós vamos estar dando algumas dicas, algumas ideias, de forma rápida e simples, de como você pode usar lá na sua classe, lá com a sua equipe, com os seus alunos, que vão estar ali com vocês, sobre a preguiça, desperdício de tempo. A preguiça, gente, todo mundo fica imaginando, que eu também tenho um pouco de preguiça, isso e aquilo. Só que essa preguiça que nós vamos ver, é bom que você foque lá com os teus alunos, a questão do seguinte: essa preguiça não é aquela preguiça natural que a pessoa tem e tal, quando levanta e tal, é a preguiça da pessoa não ter aquela força, aquele ânimo, vamos dizer, mentalmente, para exercer, para fazer as suas atividades. Pessoas que têm até vontade, têm projetos, querem fazer muitas coisas na sua vida, mas não conseguem ir adiante porque existe alguma coisa que as impede, por uma falta de vontade interior, de querer fazer, de querer ir adiante, alguma coisa as trava. E muitas vezes isso é a preguiça, Preguiça que o homem tem dentro de si e ele não consegue ir para frente devido a pensar que vai ter que se esforçar demais e que isso vai estar além das suas condições, então ele fica inerte no tempo. Aqui, o texto do dia nosso, como todos vocês vão vendo na lição, é o seguinte, é de Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Esse é um conselho de Salomão. Todo mundo sabe, que Salomão ele falou de tudo que havia na natureza, animais, plantas e assim por diante. E ele dá um conselho para o preguiçoso, para aquela pessoa que a gente acabou de falar, que não tinha ânimo para ir adiante, que ficava inerte diante de situações. Eu sei que todos nós conhecemos pessoas assim, E o que ele vai falar? Ele vai dizer, vai lá ver a formiga e olha para os seus caminhos e você sabe. Ele está dizendo assim, se você ficar observando, porque ele fez isso, observou as formigas, olhou para os caminhos dela e viu que elas tinham um grande intuito de sabedoria dentro delas. Gente, ele vai justamente nas formigas. Não sei se vocês já pararam para observar, você até pode falar isso com os seus alunos lá. As formigas são uma das sociedades mais organizadas dentro do reino animal. Está lá no topo, dentre as organizações animais. Se você observar, as formigas elas têm toda uma cadeia, vamos dizer assim, dividida de atividades. A sociedade das formigas ela é dividida em castas, tá? Uma formiga tem uma função, a outra tem outra, uma não passa por cima da outra. E todo o trabalho que elas fazem, elas trabalham sem ter relógio, sem ter calendário, sem conhecer épocas, vamos dizer, do ano. Elas trabalham no verão, e você vê incansavelmente aquelas filas de formigas levando comida e alimento para abastecer os seus celeiros. Porque quando chega a época das chuvas, a época do inverno, então as formigas ficam lá, você não enxerga, mas elas estão abastecidas, vamos dizer, quentinhas lá dentro do seu formigueiro, não precisando sair para fazer nada porque elas estão com estoques de alimentos abastecidos nos celeiros e não precisam então se expor ou morrer lá no frio lá fora. Então isso é uma organização. Se você conhecer um formigueiro por dentro, vai ver que tem diversas divisões. As formigas trabalham organizadamente e construindo coisas que são verdadeiras obras de engenharia subterrâneas, E por que Salomão nos chama a atenção para isso? Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode até chamar a atenção dos seus alunos com referência a isso.
Desde o início da criação, quando Deus cria Adão, o primeiro homem, o Senhor não deixa ele parado. O Senhor não criou Adão num jardim tão lindo, como o Jardim do Éden, né? Que muitos talvez pensam, foi criado no Jardim do Éden para ficar tranquilo, sem fazer nada. Não, o Jardim do Éden era lindo, era perfeito, mas Deus dá trabalhos a Adão ali. Deus chega e diz que Adão tinha que cuidar da criação de Deus. Deu determinações sociais para ele, falou que ele tinha que frutificar, multiplicar, plantar, colher, ele tinha que fazer tudo ali. Tudo ele tinha que fazer. Por quê? Porque Deus não queria ver Adão ocioso ali. Deus sabia que se ele ficasse ocioso, não ia acontecer coisas, ele até ia ficar sem ter o que fazer, e você sabe o que acontece com a mente vazia. Então o Senhor dá ocupações a Adão. E o Senhor, desde o começo, mostra para nós, desde o início da criação, que ele criou o homem para estar ocupado, para ficar parado, para ficar ocioso ou coisas assim, né? Contra a preguiça, né? Para isso que o Senhor fez o homem. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que todo dia que o Senhor vinha visitar Adão ele tinha que prestar contas a Deus. Ele dizia, Senhor, hoje eu nomeei tal animal, hoje eu fiz isso, fiz aquilo. Ele prestava contas a Deus daquilo que ele tinha feito naquele dia, né? O Senhor vinha e pedia contas a Adão. Então, queridos, é uma coisa que eu quero dizer para vocês. Você pode chegar já de começo e falar isso para os seus alunos lá, né? Que o Senhor tem esse objetivo, né? Desde o começo, que o homem esteja com a sua mente ocupada, que o homem trabalhe como esteja em ação para poder progredir, né? Para poder prosperar. Vamos voltar um pouco para as formigas, junto com Salomão. Ele chama o preguiçoso, né? Falando em preguiçoso, você pode perguntar para os seus alunos, quem sabe até vai sair algumas risadas lá entre eles. O que é preguiça? Ela tem algum significado segundo os nossos dicionários, né? Aversão ao trabalho, ócio, vadiagem, ou estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica. E Salomão ele vai chamar a nossa atenção dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu estava comentando sobre as formigas agora com vocês. Você pode até ver que as formigas são animais assim até insignificantes para nós, pequeninos, mas você vai ver, elas carregam 10 vezes o peso delas, né? Cargas que são superiores a elas, né? Em número de até 10 vezes. E elas sempre trabalham unidas pelo progresso da colônia delas. Você vai vendo que elas andam sempre seguindo o mesmo carreiro, a mesma fileira. E é isso porque as formigas, enquanto elas vão andando, elas deixam um feromônio, né? É um cheiro no caminho por onde elas vão passando para que as outras sigam aquele caminho e não se percam. É o caminho de levar o alimento até o seu celeiro. E quando elas terminam de carregar o que elas tinham que carregar, as últimas que vêm atrás não deixam mais esse cheiro no caminho. Aonde que daí as demais... É porque terminou o trabalho, então. Aí elas não precisam, que não vem mais ninguém atrás, terminou. Então, assim, uma não tem o objetivo de prejudicar as outras. Uma outra coisa que é interessante é o seguinte, elas fazem sem saber se vão poder aproveitar, se elas vão estar vivas, né, no tempo do inverno para poder comer daquela comida que elas levaram para o celeiro. Mas elas fazem isso porque se elas não forem comer e tal, as outras vão comer. Aqueles filhotes que estão nascendo lá, né, vão poder aproveitar o fruto do trabalho delas. Elas se esforçam umas pelas outras. E você pode chegar para os seus alunos e mostrar para eles que o reino de Deus só cresce unido. Nós não podemos, né, querer ser um superior ao outro. Deus determinou entre nós que nós sejamos, vamos dizer, iguais uns aos outros, e cada um de nós temos funções dadas, determinadas por Deus. Cada um de nós tem que trabalhar no lugar que Deus tem nos colocado, né? E vamos aqui falar um pouco, né, sobre o tempo. Vamos continuar com as formigas? Você vai ver nas formigas o seguinte, a formiga,
você não vê geralmente uma formiga parada por muito tempo. Se ela estiver parada, você pode chegar e ficar olhando porque ela está morta. Ela pode até ficar por alguns segundinhos parada, mas daqui a pouco, quando você vê, ela já se mexe, já sai andando. Elas são feitas por trabalho, o tempo todo, elas não perdem tempo, gente. E eu não sei se você consegue observar como nos dias em que nós estamos vivendo, né, a gente hoje, até falando sobre o tópico 3 aqui, que tem como tema aqui, ó, usando o tempo com sabedoria. Como hoje existem distrações para o homem perder tempo? Eu não sei se você já percebeu, né? Às vezes quando a pessoa vê, ele já ficou mais tempo do que ele queria na frente da televisão. Muitas vezes o jovem ficou mais tempo do que ele queria jogando o jogo eletrônico, ou mais tempo no WhatsApp, no Facebook, na internet, em vídeos e etc. Mais tempo do que ele queria. Hoje em dia, gente, as coisas levam o homem a perder o tempo útil. Quando ele olhar para trás, ele vai ver assim, puxa, eu poderia estar fazendo outra coisa. E isso no mundo em geral, né? E dentro da igreja, é a mesma coisa. Os nossos jovens, com quantas coisas, professores, nós podemos chegar aos nossos alunos e questioná-los. Quantas vezes nós temos perdido tempo com coisas fúteis da vida, né? Às vezes nós olhamos para trás e dizemos, poxa, como eu queria que Deus fizesse isso e isso por mim, eu queria que Deus agisse assim na minha vida, mas o nosso tempo muitas vezes não é bem aproveitado servindo a Deus. Às vezes o nosso tempo a gente aproveita ele mais para nós mesmos e deixa Deus para lá. E deixa as coisas do Senhor para o último plano e a gente tem que fazer as coisas de Deus correndo porque a gente tira mais tempo para nós do que o tempo que é para ser o tempo de Deus, né? Eu gostaria de chamar a sua atenção, bem rapidinho, você pode chegar para os seus alunos, tá? E conversar também com eles sobre um outro animal que nos dá um exemplo para nós de como se perde tempo. A preguiça. Todo mundo conhece a preguiça, né? O bicho preguiça. Esse mamífero, gente, ele passa a vida dele praticamente toda em cima das árvores, pendurado com grandes garras que ele tem nos galhos, né? A pelagem dela cresce só numa direção, porque ela fica pendurada nas árvores por mais ou menos uns 7 dias. Da onde ela desce depois de uns 7 dias apenas para fazer as suas necessidades fisiológicas e depois ela retorna né, com movimentos muito lentos, vagarosos. As preguiças passam ali em cima das árvores, inertes, né? Tudo que ela faz é lento, ela não progride, você não vê ela deixando legados, né? Porque passa tempo ali escondida, dormindo, parada. Ao passo que as formigas, você vê as obras que elas vão fazendo. Você vai vendo o formigueiro aqui, você vai vendo o carreiro delas ali, você vê que elas comeram a planta ali, elas vão deixando marcas de trabalho, porque estão trabalhando em sociedade. Então, nós podemos chegar para os nossos alunos, é uma orientação, né? Podemos chegar para os nossos alunos e perguntar a eles, em que classe hoje, nesse tempo, vocês estão? Será que a gente hoje é mais formiga ou a gente é mais preguiça? Será que nós estamos com o nosso tempo mal aproveitado? Será que nós estamos mais parados, lerdos, inertes? Temos desejo de fazer as coisas, mas não vamos atrás, não vamos adiante? Ou será que nós somos como formigas, né? Correndo atrás daquilo que a gente quer, usando o tempo que nos é dado para progredirmos e também para fazer progredir o reino de Deus, né, aqui na Terra enquanto aqui estamos. Gente, nós precisamos ter uma visão de futuro. As formigas nos ensinam também isso. Elas têm o planejamento. Eu falei antes que elas estocam seu alimento, mesmo sem ter calendários, mesmo sem ter horários, sem ter conhecimento, né, de tempos, datas. Elas fazem no verão, em tempo hábil,
elas correm a encher os seus celeiros, elas trabalham com planejamento, tá? Hoje em dia, nós vivemos num mundo corrido. Você pode chegar e dar esses conselhos para os seus jovens lá na sua igreja, na sua congregação, falando para eles a respeito dos dias atuais, em que muitas vezes muitos ficam parados, perdendo tempo, quando poderiam também estar planejando melhor a sua vida, né? Sua vida de juventude, um tempo áureo na vida, em que muita coisa a pessoa pode decidir nesse tempo. Quem sabe quantos dos nossos alunos não têm perdido o seu tempo, passado dias, que estão se indo, tempo que vai indo embora e não volta mais, e que eles poderiam ter aproveitado, e amanhã ou depois, muitos, quem sabe, se arrependeriam de não ter usado bem o seu tempo. Então, vamos olhar para a formiga e ter o planejamento, né? Vamos dizer para eles, olhemos para as formigas tendo planejamento, né? Planejando aquilo que nós queremos, não ficando parados como as preguiças, inertes, né? Uma outra coisa interessante que eu queria destacar para vocês, antes de nós concluirmos aí, é que sobre a proatividade, que quer dizer a gente tem motivação total para fazer as coisas, tá? Hoje em dia, o nosso mundo em geral exige que sejamos proativos, tá? Porque assim, muitas pessoas só fazem aquilo que são mandados. As formigas não têm chefe, as formigas não têm quem mande nelas. Elas fazem aquilo porque está determinado que façam. E elas sabem que se não fizerem isso, elas morrerão. Elas vão morrer, os seus descendentes vão morrer, as outras vão morrer, a colônia vai morrer, em geral. Então, se você quer ser alguém bem-sucedido, passe isso para os seus jovens, fale para eles, né, para os seus alunos lá, diga assim, olha, se vocês querem ser bem-sucedidos, sejam proativos. Você pode ter uma visão como a de águia lá na frente, não enxergue somente aquilo que lhe é mandado, enxergue por trás daquilo, adiante daquilo. Hoje o mundo exige que sejam assim. Existem várias histórias, tá, gente? Não há tempo para que nós comentemos, mas de falta de proatividade, em que pessoas às vezes são substituídas até em seus empregos. Acontece por quê? Porque a visão dele é uma visão medíocre, uma visão curta. Não é aquela visão que enxerga um planejamento lá na frente, ou com motivação para fazer algo lá. Só fazer aquilo que é mandado, até Jesus disse que a pessoa acaba sendo um mau servo. Então, se nós quisermos sermos tanto para o reino de Deus, como para o nosso dia a dia, nós temos que enxergar lá na frente. Ter visão, uma visão ampliada, é uma necessidade muito grande nos dias que nós estamos vivendo, tá? Por isso, mostre para eles, gente, aproveitem as oportunidades que são dadas. Tem gente hoje, muitas vezes nós mesmos, deixamos passar oportunidades que não voltarão mais. A gente olha para as formigas e vê que elas não perdem oportunidade. O tempo está bom, elas estão trabalhando. E nós, muitas vezes, né, com tudo nas nossas mãos, nós deixamos passar oportunidades fantásticas, perdendo tempo com coisas pequenas, com coisas que não vão nos trazer futuro, que não vão nos edificar, muitas vezes, em nada. E eu quero dizer para vocês assim, Salomão, né, agora para nós estarmos concluindo, ele vai dizer assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Sabe o que quer dizer isso aqui? Até está na nossa lição mesmo, demonstra um imobilismo profundo. Eu achei interessante isso, que desagrada ao Senhor. O que quer dizer? Falta de iniciativa. Tá? O imobilismo é que assim, a pessoa não tem... Eu falei ali no começo, né? A pessoa não tem ânimo para prosseguir, não tem ânimo para ir adiante. E isso não agrada ao Senhor. O Senhor quer pessoas no seu reino que sejam pessoas proativas. Antes de concluir, tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso não é ordenança bíblica, tá? Mas na Idade Medieval, Idade Média ali, a Igreja Católica nomeou o que chamamos de 7 pecados capitais. Um desses 7 pecados capitais era a preguiça. E durante a Idade Média, eu queria que você talvez pesquisasse um pouco mais e compartilhasse isso com seus alunos lá na classe. Começou a surgir uma lenda de uma cidade imaginária chamada Cocanha. Essa cidade era a cidade da preguiça. Nessa cidade, gente, as coisas caíam do céu,
ninguém precisava trabalhar. Quem quisesse trabalhar era lançado na prisão, as pessoas passavam deitadas o dia inteiro, ou fazendo festas, ou indo nas lojas e comprando tudo, mas sem dinheiro, porque não precisava pagar nada. As coisas eram abundantes, sem com que eles precisassem se esforçar para tê-las. E isso não agrada ao Senhor. Você pode até perguntar para os seus alunos, você acha que isso agrada ao Senhor? Não, não agrada. Pintores até chegaram a fazer pinturas com referência a essa cidade. Tudo lá era muito bom, era abundante, mas era, vamos dizer assim, obtido tudo sem esforço algum, né? Então, gente, isso traz consequências para a vida da pessoa. Por quê? Porque quem não vai à luta, ele acaba ficando inerte, derrotado e parado. E assim, o próprio Salomão ele vai dizer: assim te sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Se nós ficarmos parados, a gente sabe que nós vamos regredir em vez de progredirmos, né? Eu digo uma coisa para vocês. Uma lição de vida até que você pode tirar para os teus alunos de uma figura bastante popular na cultura brasileira e portuguesa, do Pedro Malas Artes. Tá? Se você quiser, de repente, essa semana dar uma pesquisadinha em algumas das histórias, Pedro Malas Artes ele era um grande malandro, preguiçoso, que tirava vantagem dos outros sempre de forma astuta, né? Ele não queria fazer nada, ele não queria se esforçar e tudo que ele obtinha de uma forma gratuita, de uma forma que ele podia enganar para ter. Você acha que isso agrada ao Senhor? Não agrada de forma alguma. Ele está na figura popular aí, foi feito até vídeos e etc. sobre Pedro Malas Artes, histórias, né, nos livros de português das nossas escolas, né? Sobre Pedro Malas Artes, o famoso Pedro Malas Artes da sopa de pedra e de outras histórias mais. Esse ali é um tipo de um preguiçoso, gente. Um exemplo que não deve ser seguido, mas que de repente fica ali para que alguém leia, veja, um mau exemplo de uma pessoa quando ela não quer se esforçar para ter nada. Ela vai ter que enganar, ela vai ter que mentir, ela vai ter que fazer tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor para que ela possa adquirir as suas coisas. E não é isso que Deus quer. Deus quer que o homem se esforce, que o homem, do fruto do seu trabalho, do seu esforço, ele sobreviva e ele viva. No reino de Deus, gente, é a mesma coisa. Nesse mundo que a gente vive hoje, para fecharmos, concluindo, nesse mundo de hoje que tudo nos leva a ficar mais tempo parados, descansados, nesse tempo que a gente vive, todas as coisas estão contribuindo para o imobilismo do homem. Mas uma coisa eu digo para vocês, vamos motivar os nossos alunos a continuarem ativos, a mandarem a preguiça para longe, para que nós possamos crescer na vida, crescer juntamente na palavra, porque o preguiçoso ele não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, ele não consegue fazer nada. Muitos nem na escola bíblica dominical conseguem ir, ou na escola bíblica em geral. Por quê? Porque às vezes falta-lhes o ânimo, falta isso, e eu quero que você lá na sua classe, você incentive para que os jovens deem bons frutos na presença do Senhor. Gente, tenha uma ótima aula, que Deus abençoe a todos vocês, né? Espero ter contribuído, o material também tem, o material está aí em PDF também aí na página da Escola Bíblica, que você pode estar ali acessando e também tirando mais alguma dúvida, alguma conclusão, alguma coisa a mais que você precise. Que Deus abençoe a sua vida e uma ótima aula a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.